Bom dia, graça e paz. Nessa manhã eu vou estar respondendo uma pergunta de um seguidor aqui do Instagram e a pergunta é: por que Deus criou o inferno e colocou os pecadores que também são os seus filhos? Uma pergunta muito boa. Eu queria começar dizendo que o significado do nome inferno se chama Abaddon ou Geena ou Hades. Você vai encontrar esses nomes na Bíblia. Mas olhando para o texto, para a palavra de Deus, em Mateus capítulo 25, 41, diz assim: Então ele dirá aos que estiverem à sua esquerda: Malditos, apartem-se de mim para o fogo eterno, preparado para o diabo e os seus anjos. Quando a Bíblia diz aqui sobre os seus anjos, esses são os anjos caídos, tá? Que são hoje chamados de demônio. Então, o inferno foi preparado para o diabo, né? Como todo lugar de rebelde é um lugar separado, é uma prisão. Igual nós temos na sociedade aquelas pessoas que se marginalizaram, para onde elas vão? Elas vão para uma cadeia, elas vão para uma prisão, porque elas se rebelaram contra a regra da sociedade, tirou a vida de alguém, subtraiu um bem de alguém e outros fatores. Então elas, por cometerem todo o seu desvio de conduta, elas vão numa prisão. A mesma coisa o diabo. Ele tinha um local separado no céu, diante do Senhor, levando a adoração ao Senhor. Havia anjos que ficavam sob o comando dele, e ali ele desejou ter o lugar de Deus, de ser mais do que Deus, né? Então ele desviou da sua conduta e ainda trouxe alguns com ele. Então o Senhor preparou esse lugar para o diabo e para os anjos caídos, que hoje nós chamamos de demônio. Então esse lugar não é um lugar para os filhos de Deus. Na verdade, eu digo que os filhos de Deus que vão para esse lugar, na verdade não são nem filhos, mas as pessoas que vão para esse lugar são pessoas que são penetras. Aquele lugar não foi preparado para ela. O inferno não foi preparado para nenhum ser humano, tá? Porque nós somos a criação de Deus, nós somos a imagem e semelhança de Deus. E hoje, quando nós temos o Espírito Santo, nos tornamos novamente a imagem e semelhança do Senhor. Então, esse lugar não foi preparado para o ser humano, esse lugar foi preparado para o diabo e os demônios. Agora, aqueles que vão para lá são intrusos, são penetras, são aqueles que não deveriam ir para lá. Mas por ter uma mal conduta, por não ter reconhecido a Cristo como o Senhor da sua vida, né, e servido ao mal, sim, eles estarão naquele lugar. Tá? A outra resposta aqui, quem fala, quem são os filhos de Deus? Lá em capítulo de Mateus 12, 50, vai dizer... Jesus diz quem são os verdadeiros filhos de Deus. Ele diz assim, no capítulo 12, verso de número 50. Ele diz: aquele que faz a vontade do meu Pai que está no céu, este é o meu irmão e minha irmã e minha mãe. Então Jesus está dizendo o seguinte: quem são os seus irmãos? Quem são os verdadeiros filhos de Deus? São aqueles que fazem a vontade do Pai. Então, todos aqueles que fazem a vontade do Pai, que são obedientes ao Pai, que cumprem o propósito que o Pai colocou sobre a sua vida, sim, esses são os filhos de Deus. Então, respondendo aqui a essa resposta, o inferno não foi preparado para os filhos de Deus, foi preparado para o diabo e seus demônios. Os filhos de Deus nunca vão para o inferno. Por quê? Porque eles fazem a vontade do Pai. O Pai se alegra, o Pai está nele e eles estão no Pai. Então, respondendo essa pergunta, creio que tenha esclarecido a você que fez a pergunta e aqueles que também tinham dúvida a respeito sobre o inferno e os filhos de Deus. A ida dos filhos de Deus para o inferno. Nunca. Os filhos nunca irão para o inferno. Tá bom? Deus abençoe. Um beijo no coração. Que Deus abençoe a sua casa, a sua família, o seu trabalho. Tenha um ótimo final de semana, em nome do Senhor Jesus.